Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o livro Descanse em Paz, Meu Amor, do autor brasileiro Pedro Bandeira. Então, gente, esse livro ele estava na minha lista, né, de metas de leitura desse ano, que eu falei algumas vezes sobre ele aqui no canal. E assim, eu tenho uma relação de amor com esse autor, com o Pedro Bandeira, né? Apesar de não ter lido muitos livros dele. Com esse aqui, né, totalizam três livros apenas. Mas eu li este autor quando eu era adolescente ali, na minha fase infanto-juvenil, e aí eu li dois livros dele e gostei bastante. Eu li A Droga da Obediência e A Droga do Amor. Eu li na escola, né? Era uma leitura obrigatória, aí depois tinha uma prova, né? Enfim. Só que eu gostei bastante da leitura e aí eu fiquei com vontade de ler outras coisas desse autor. Eu vi que tinham outros livros, né, do tipo. E aí eu nunca consegui ler, porque, como eu já relatei, inclusive no meu vídeo anterior, respondendo uma tag literária, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo. Eu não tinha muito acesso à aquisição de livros onde eu morava. Então, não tinha biblioteca, não tinha banca de jornal, não tinha lugares que vendiam livros. E eu ainda não tinha descoberto esse mundo de compras pela internet, né? Só alguns anos depois é que eu fui descobrir. Então eu nunca consegui ler. E aí, uns anos depois, eu vi alguém aqui na internet falando sobre esse livro, esse aqui, Descanse em Paz, Meu Amor. E eu lembro que eu fiquei com muita vontade de ler, mas só coloquei lá na minha lista de livros a ler e nunca, né, tinha comprado nem nada. Aí esse ano eu falei, não, é, ele tem que sair dessa lista porque era algo que eu queria muito ler. Então eu comprei e finalmente realizei a leitura. Então, essa minha edição aqui, por exemplo, ela tem só 116 páginas e o livro é recheado de imagens que tomam uma página inteira, então ocupa bastante espaço. E as letras, elas são bem grandes. Não sei se vai focar. Enfim, as letras, elas são bem grandes. Apesar da folha ser branca, não atrapalha em nada a leitura, porque é uma leitura muito fluida. E eu gostei muito desses detalhes na cor roxa, né? Então, você tem alguns capítulos em que o texto ele é escrito de roxo. E os desenhos, eles têm esses detalhes em roxo também. Deixa eu ver, achar um aqui, ó. É preto e roxo e branco. Então, eu achei muito bonita, é uma edição muito linda. Mas vamos à história. Então, gente, é um livro infanto-juvenil. Tudo aqui é contado de uma forma sem muita profundidade, é mais para instigar, é um livro para passar o tempo, curar uma ressaca literária, coisa assim. Mas esse aqui é um livro de suspense, em que nós temos alguns, deixa eu ver quantos amigos. Nós temos 7 amigos que são Geraldo, Rejane, Débora, Alexandre, Márcia, Paulinho e Silvio. São esses aqui. Então tem esses 7 amigos que eles estão no ensino médio. Se eu não me engano, eles estão indo para o terceiro ano do ensino médio. E aí eles estão de férias e eles decidem fazer uma coisa diferente nas férias e eles vão praticar alpinismo. E aí eles alugam uma casa, né? Que é essa casa aqui, lá por essas bandas desse lugar que eles vão, para ser tipo a sede deles, né? Porque eles vão passar alguns dias nesse ambiente. Só que o que acontece? Eles não previram, e acho que não estava realmente na previsão do tempo, que ia ter um temporal. E aí teve esse temporal que destruiu uma ponte que era a única passagem que eles tinham do lugar que eles estavam para
voltar para a cidade, né, para casa. E aí eles estão presos nesse local. E eles estão com muito medo. Todos os amigos, olha aqui a casa. Então todos esses amigos, eles estão com muito medo. Tá passando no jornal sobre a previsão do tempo, então tá uma ventania, um temporal tremendo. E eles estão super preocupados, menos o Alexandre. O Alexandre é esse cara aqui sorridente, né? Ele não vê motivo para estarem todos aperreados, digamos assim, todos estressados ou com medo, né? Ele acha que é uma bobagem deles. E aí eles decidem, né? Eles acham que é de bom tom. Eles começarem a contar histórias de terror, vamos dizer assim. Então, começam a ter histórias dentro da história. Então, o livro ele vai intercalando entre a história principal, que são esses amigos nessa casa, contando histórias. E aí vai intercalando. Um capítulo mostra eles nessa casa e o que é que eles estão fazendo. E o outro capítulo é uma dessas histórias de terror que eles estão contando. Cada um vai contar ali alguma história. Então eu vou passar pincelando essas histórias, né, esses pequenos contos que eles vão relatando. O primeiro deles se passa em uma outra época, né, em que tem um médico, se eu não me engano, tá tendo um temporal também, e esse médico ele tá indo para casa, ele tá indo socorrer alguém, fazer um atendimento, alguma coisa assim. E aí no meio da estrada ele vê uma criança, uma menininha, essa menininha em roxo, e ela está gritando, né, pedindo ajuda. Ela diz que a carroça que ela e a mãe dela estavam indo caiu do barranco, né? E a mãe dela estava viva ainda, mas estava ferida. E a menininha estava pedindo ajuda, né? Então esses caras, né, que é o médico e o cocheiro, eles vão, eles seguem acreditando na criança, né? A menininha já estava bem debilitada por ter pegado a chuva, né? E era de noite, estava frio. E aí eles vão e eles realmente acham, né, o local do acidente. Então o cocheiro ele tá caído para um lado, o cocheiro da carroça dessa menina com a mãe. E do outro lado aqui, ó, a menininha vai correndo e aqui tem a carruagem. E aí o médico ele vai correndo para lá e ele se depara que realmente a mãe dessa menina tá lá e tem pulso ainda, né? Ela tem vida. Não ela tá desmaiada, mas não parece ter nenhum ferimento grave. E aí, quando o médico vira mãe, ele vê que a menininha tá lá, morta. Ou seja, aquela mesma menininha que foi pedir ajuda para eles, ela era, na verdade, o espírito, né, dessa filha, né, que no momento ali do acidente a mãe tentou proteger, ficou assim, só que a garota não escapou. E aí, para salvar a mãe, né, porque senão a mãe morreria ali, né, a menina foi pedir ajuda, né, o seu espírito foi pedir ajuda. Então, esse é o primeiro conto que é narrado aqui. E assim, todo mundo continuou com medo, menos o Alexandre. Ele é o bam aqui da história. Depois é a vez, né, de outra pessoa contar uma história que vai ser sobre esse casal de amigos. E um desses casais, né, são pais de uma das garotas aqui do grupo. E aí eles vão contar que esses pais, né, com seus amigos, estavam em uma noite, uma reunião ali entre amigos, e eles decidiram incrementar algo nessa noite para ficar uma noite mais divertida. E aí eles decidem jogar o jogo do copo, que é aquele jogo que você faz um círculo com as letras do alfabeto, números,
eu acho que as palavras sim e não. E aí coloca um copo no meio, coloca a mão em cima e esse copo vai se mover sozinho, formando palavras, né? Teoricamente, quando esse grupo que está jogando esse jogo do copo quer se comunicar com o além. E aí eles decidem, acham de bom tom jogar esse jogo. Gente, Deus me livre. Deus me defenderai. Nunca faria isso. Morro de medo. Não acho interessante, certo? Mas aí o copo vai se mexendo e tal, mas todos eles estão achando que é uma brincadeira, que é algum deles que está movimentando o copo ali. Mas eles começam a se comunicar com alguém do além. Olha aqui. E este alguém do além se chama Clélia. É uma moça de uma garotinha, na verdade, né, de 6 anos de idade. Ela pede socorro. Ela diz: socorro, estou morrendo. E aí eles começam a ficar em pânico, né? Acham aquilo tudo muito estranho. Eles começam a ficar preocupados com essa garotinha, né? E depois o contato termina. Não responde mais, o copo não se mexe mais. E aí eles, por acaso, né? Aí tem que fazer parte da história, tem que ter um desfecho. Eles conseguem contato com o hospital e eles ligam para lá, né? E pedindo informações e tal. E aí eles descobrem, né? É passado uma informação para eles que tinha acabado de falecer uma garotinha de 6 anos chamada Clélia. E aí todos eles ficam devastados e começam a chorar. Era uma garotinha que estava doente, ela tinha leucemia. Então nós temos aqui um leito de hospital com um corpo coberto, mas aqui no cantinho nós temos uma menininha carequinha, né? Reflexo da sua doença. Então o que a gente tira é que a garotinha não queria morrer sozinha, porque não tem mais ninguém aqui com ela nesse hospital. Então ela tentou fazer esse contato para não morrer sozinha. Bem triste, né? Mas, enfim. E aí intercalo com mais um capítulo deles na casa e nada de melhorar. Aí tem esse aqui que eu achei super divertido, em que esse cara, ele assalta uma moça. Então a moça que ela tá dirigindo um carro, o pneu do carro parece que dá um problema e ele, já com má intenção, né, se dispõe a ajudá-la. Mas na verdade o que ele quer é assaltar aquela moça e ele acaba furtando não, roubando mesmo este anel. Só que ele comete um latrocínio, acho que é um roubo seguido de morte, uma morte seguida de roubo. Enfim, ele mata a mulher pra pegar o anel. Só que ele arranca fora o dedo da moça. Tipo, não tinha necessidade nenhuma, porque ele já tinha matado ela. Só que ele arranca o dedo dela para tirar o anel do dedo. E aí depois disso, o tempo passa, ele se dá bem, né? Primeiro ele começa com coisas clandestinas, mas depois ele vai ficando sério, sabe? Ele vai crescendo na vida, ele vai meio que largando essas coisas clandestinas, ele fica um homem poderoso, né? Valorizado, enfim. E aí quando ele já é bem mais velho, né? Ele tá num evento e aí ele conhece uma mulher que chama muito a atenção dele. E aí, né, a mulher convida ele para ir para casa e tal, naquele chamego. E aí eles entram no carro. Só que quando a moça, ela estava usando luvas e tal. Quando esta moça, ela tira a luva, o que é que está faltando em sua mão? O dedo. O mesmo dedo que ele tinha arrancado de uma moça anos antes. E aí, no dia seguinte, ele é encontrado morto dentro do carro, porém sozinho e sem o dedo, o mesmo dedo que ele tinha cortado lá da mulher. Aqui, ó, olha só essa imagem que impactante.
Então, foi o quê? Foi essa moça que voltou para se vingar dele. Então, são histórias assim. Nós temos outra história que ela é bem triste, porém bem bonita, que é sobre um senhor, né, que participou da guerra. Então, foi o seguinte, esse cara, ele tinha a missão, quando ele era jovem, de destruir uma ponte. Aqui, ele tinha colocado explosivos e ele ia detonar a ponte. Enquanto o comboio do inimigo estaria passando por essa ponte. Porque aí ele acabaria com vários carros, vários mantimentos e com vários soldados também, né? Essa era a missão dele. Só que quando ele já tinha preparado tudo, ele estava só esperando a hora de dar o blip, né, para explodir as coisas, né, que era quando o comboio fosse passar. Então, um pouco antes, chegou uma menininha e ela, uma garotinha, também criança, ela começa a fazer companhia para esse cara, porque ela quer, porque ele diz que ele é um pescador, né? Ele tá à beira do rio aqui, é uma ponte que passa sobre o rio. E ele diz que é um pescador e a menininha acha interessante, fica por ali. E aí ela começa a contar bastante, ela é bem falante, ela fala da vida dela, fala que o pai dela tá na guerra e ela está muito ansiosa para ver o pai e que aquele seria um dia que ela veria o seu pai, por isso que ela estava muito feliz, porque o pai ia passar justamente aqui nessa ponte, nesse comboio que ele estava esperando e que o pai sempre trazia um chocolate, então quando ele passava aqui ele jogava, né, os chocolates para a menininha, então ela estava super ansiosa porque fazia bastante tempo que ela tinha visto o pai dela. E aí todo esse relato, né, vai amolecendo o coração deste soldado aqui, e aí ele acaba não realizando a missão dele, ele não explode a ponte e vai embora, segue a vida dele. E aí um tempo depois ele volta nesse local, aí já quando ele é mais velho, né, aqui no começo tem, ó, ele já bem mais velho, e encontra esse cara que era o pai da menina, né? Porque ele não conhecia, mas a menina disse quem ele era e com que ele trabalhava. Então, muitos anos depois, ele volta lá e ele quer saber da menina, né? Provavelmente ela já estava uma moça, casada, talvez com filhos. E aí ele volta para perguntar da menina e ele conta essa história. Diz tudo que aconteceu, né? Que ele não explodiu a ponte por causa da menina, que falou do pai e tal. Só que o pai da menina, ele fica assim muito impactado, porque ele fica incrédulo, né? Ele fala: "Como assim você tá perguntando da minha filha?" Aí ele conta, né, que a filha dele havia falecido um ano antes da guerra começar. Ou seja, assim como na primeira história, a filha que já havia falecido, né? Então seu espírito, ele estava protegendo sua família, no caso aqui ele estava protegendo seu pai. Então, eu achei bem bonito, na verdade, esse conto. E é assim o final dele. E aí, gente, todo mundo tá cagado de medo, mas o Alexandre, que é este aqui, ele, olha só, olha bem a expressão de todo mundo sério, e ele rindo demais porque ele acha todo mundo muito bobo por estar com medo de estar ali naquele ambiente, gente. Ele acha as histórias muito bobinhas que eles estão contando. Mas enfim, os contos continuam. E agora é uma que se passa aqui no Egito. Então nós temos esse arqueólogo, acho, é um historiador, que ele é fissurado em encontrar o túmulo da Amatep. E aí ele consegue, né, neste momento aqui desse conto, ele consegue abrir aquele túmulo, ele vai e ele encontra, ele tem um encontro com a Amatep, né? Então ele tá bem assustado assim, bem surpreso, né, por tudo que ele tá vendo e encontrando ali. E ele vai, sabe? Tipo, ele corre o risco de ficar sem água, sem comida, mas ele vai. E ele encontra a Amatep. Olha aqui. Ele consegue desvendar o segredo do sarcófago que chama, aquele lugar que a múmia fica dentro, com a tampa assim. Esse negocinho aqui, ó.
ele encontra ela aqui dentro, ele consegue desvendar o segredo, que era alguma coisa assim, dar um beijo, ia ser o amor verdadeiro, enfim, o escolhido, alguma coisa assim, sabe? Que ela estaria esperando por essa pessoa há muito tempo, né? Essa pessoa que iria libertá-la. Então, aqui diz que eles têm relações sexuais, e só que no fim, né? Horas depois, a equipe dos arqueólogos e operários vão lá, removem aquela pedra da entrada e acham o cara, que é o Jeremiah Prescott, o nome desse arqueólogo. E aqui diz que eles falam assim: nossa, barbaridade, é uma barbaridade isso que eles estão vendo. Completamente nu, de bruços, estava o cadáver de Jeremiah Prescott, agarrado, enfiado, abraçado sobre os restos putrefatos de uma múmia. Ou seja, será que o que ele viu foi só uma visão? Porque ele estava tão fissurado, né, em achar a Amatep, e ele teve assim um delírio e praticou necrofilia, acho que é esse o nome, e morreu devido às condições ali, né, porque era um ambiente que estava fechado há muito tempo, tinha muitas bactérias, não tinha muito oxigênio, não tinha água, enfim, e morreu por isso. Ou será que realmente a Amatep, sabe, utilizou seus poderes? Não sabemos, né? Fica aí. Gente, eu achei muito bonito esse desenho porque ele tem muitos detalhes de hieróglifos. Aqui nessa parte tem uma coluna. Eu não sei se vai focar, mas ela tem vários hieróglifos. Eu achei muito bonito isso aqui. Bom, e aí nós vamos agora pro final da história, certo? E vai ser spoiler. Daqui pra frente eu vou contar exatamente o final deste livro. Então, se você não quer saber o que vai acontecer com esses adolescentes, com esse grupo de amigos, pause o vídeo aqui, certo? Pare por aqui. Mas agora nós vamos saber o que vai acontecer com essas crianças. Então, gente, se você continua aqui, é porque você não vai se importar com esse spoiler, certo? Mas o tempo inteiro a gente vai achando estranho. O Alexandre, ele tá muito calmo com toda a situação e os seus amigos estarem muito preocupados. Inclusive sua namorada, ela não quer nem muito contato com ele. Ele chega para dar um beijinho, ela se afasta. Então a gente vai achando um pouco estranho, mas ok, talvez seja só um cara que não tem medo mesmo. Só que no fim a gente descobre que esses amigos estavam tentando, na verdade, aliviar o que estava acontecendo, porque durante a tempestade e o rompimento lá daquela ponte, que era a única coisa que ligava eles com a volta para casa, o Alexandre acaba morrendo. Ele morre ali. Por isso, o Alexandre que aparece aqui na história já é o espírito dele, né? Entre aspas, a assombração. Por isso que a todo momento eles estão morrendo de medo. Por isso que a namorada não aguenta que ele chegue perto dela. Entendeu? Por isso que eles sempre. E aí tem coisas, a gente volta no início e presta atenção nos diálogos. Eles falando, nossa, não acredito. Se a gente soubesse que isso ia acontecer e tal. Só que a gente pensa que eles estavam falando sobre outras coisas, né? Sobre a tempestade, enfim. Mas não, eles estavam falando sobre a morte do amigo desde o início. E todas essas histórias que eles estavam contando era para mostrar que o espírito de alguém que morreu ali, ele sempre volta para tentar resolver algumas coisas. Que era por isso que o Alexandre ele estava aparecendo. Ele não sabia que ele tinha morrido. E ele precisava fazer uma passagem em paz, né? Então os amigos eles estavam contando essas histórias que no fundo
algumas delas falavam, na verdade, sobre amor, né? Então é isso que trata aqui no fim. E aí eles contam pro Alexandre isso, né? Que na verdade ele não tá mais ali de corpo, só de alma, né? E aí eles mostram onde é que estava o túmulo do Alexandre, eles enterraram o Alexandre. E aí depois ele não aparece mais, né? É como se ele tivesse feito a passagem dele. E aí a namoradinha dele vai lá no túmulo dele e fala o quê? O título do livro, Descansa em Paz, Meu Amor. Genial, gente. E aí, aqui no fim, tem uma nota, né, do próprio autor, em que ele diz que esse livro, ele diz assim, ó: procurei criar neste livro situações arrepiantes, daquelas que nos deixam gelados de pavor. Mas você verá que o que importa para as personagens deste livro é o amor e a amizade que nos mantém unidos, que nos dão força, que nos permitem seguir adiante com confiança. E o amor e a amizade são sentimentos que também não se consegue explicar facilmente. Mas para que explicar? O amor é gostoso de se sentir, sem explicações. Então, no fim, tudo isso aqui são histórias para mostrar, como ele disse, o amor e a amizade. Então, são histórias que elas te instigam. Você quer saber o que vai acontecer no fim? Elas são super curtinhas. A gente pensa que vai ser uma história mirabolante ali de terror, mas no fim sempre tem esse fundo, como ele disse, né, de amor. Então tem lá a filha salvando a mãe, a filha salvando o pai, né? E outras histórias também. O amor do arqueólogo pela Amatep, por exemplo, né? A menininha que ela não quer morrer sozinha, então ela faz esse contato sobrenatural com aqueles casais que estavam jogando o jogo do copo. Então, assim, são histórias bem interessantes, bem legais, e no fim tudo isso era para que um amigo fizesse sua passagem em paz. Então, gente, eu gostei muito desse livro. Ele é infanto-juvenil, mas qualquer pessoa pode ler ele. Como eu disse, é uma leitura super rápida. Eu acho que eu li ele em um dia ou dois, eu não sei exatamente, mas assim, foi bem rápida mesmo. A leitura é super leve, gostosa. Você lê os capítulos muito rápido, os capítulos são super curtos. E assim, eu indico para todo mundo. Você quer sair de uma ressaca literária? Lê isso aqui. Você gosta de suspense? Lê isso aqui também. E foi isso, gente. Eu gostei bastante desse livro. Eu indico para todo mundo. Ele retrata bem o que o autor disse aqui no fim, né? Que é o amor e a amizade. Eu vou deixar o link para aquisição desse livro aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa resenha, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!